E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, amados e preciosos ouvintes. Nós daremos continuidade na programação anterior, a qual falamos dos homens que estiveram na mira de Deus, tais como Noé, Moisés, Josué e Davi. Agora nós continuaremos neste assunto com a graça e com a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa enlarguecer os vossos corações para que todos sejam abençoados, que todos sejam ajudados. Mais uma vez, a nossa Escritura está em Salmos 135, versículo 4. Você vai observar, e eu peço que você anote algumas escrituras que serão citadas, que depois você pode acompanhar, você pode ler com mais tranquilidade. Então, no Salmo 135, versículo 4, a Bíblia diz assim: porque o Senhor escolheu para si Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Você observa, precioso ouvinte, que Deus escolheu a Jacó porque
é óbvio que, sendo ele onisciente, conhecedor antecipadamente de todas as coisas, de todos os processos, de todo o desenrolar de uma vida, seja ela o que for, Deus sabia que chegaria um dia que Jacó amaria a primogenitura, que Jacó esforçaria para possuí-la. Vocês sabem que Esaú era o que tinha direito à primogenitura. Ele era o filho primogênito. Ele era a pessoa que tinha esta comissão sobre ele. Ele tinha esta bênção sobre ele. Mas vocês conhecem a história que quando ele chegou de uma caçada, muito cansado e com fome, ele negociou, ele abriu mão da primogenitura para receber ali um prato de lentilha, para receber ali a sua refeição. Aquilo já estava escrito antes de ambos nascerem. Se você observar em Romanos capítulo 9, versículo 12, versículo 13, Paulo escrevendo ali, ele diz: foi-lhe dito a ela, a Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então o apóstolo Paulo diz: foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Ou seja, Esaú veio sem dúvida alguma para servir o menor. E no versículo 13 a Bíblia diz: como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Isto é uma prerrogativa unicamente e exclusivamente de Deus. Ele, como onisciente, onipotente, onipresente, ele faz o que ele desejar, ele faz o que ele tem predestinado para que assim aconteça. Ele é Deus soberano, ele conhece todas as coisas. Ele sabia, como eu já disse, antecipadamente que Esaú não iria valorizar aquela primogenitura. Não, aquilo para ele não tinha valor algum. Se você, amado ouvinte, for para Hebreus capítulo 12, versículo 16 e versículo 17, você vai observar que Paulo diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Olha as qualidades de Esaú: fornicador, profano, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Se você for para o versículo 17, ainda de Hebreus capítulo 12, você vai observar que Paulo diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitada, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Na verdade, Deus, sabendo de todas as coisas, é óbvio que Esaú não estava na mira de Deus. Quem estava na mira de Deus era Jacó. Paulo, ainda escrevendo em Romanos capítulo 9, versículo 14 ao versículo 16, Paulo diz assim: que diremos, pois?
que há injustiça da parte de Deus? Porque às vezes há pessoas que pensam assim: Deus é injusto, Deus escolheu aquele e não escolheu este homem está na mira de Deus e este não está na mira de Deus. Não é assim. Se você for para São João capítulo 3, versículo 16, você vai observar que Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amados ouvintes, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenham vida eterna. Agora, você pensa que todos crê em Deus? Você pensa que todos crê genuinamente em Deus? Não crê. Como que Deus pode então abençoar um homem, abençoar uma mulher, dizer que um homem ou uma mulher está na mira de Deus, se tais pessoas não creem em Deus? É necessário crer nele, e para isso Deus já sabia quem ia crer, quem não vai crer, antes da fundação do mundo. Por isso que Paulo continua dizendo no versículo 15, ele diz: pois disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Que palavra preciosa! Mas de Deus que se compadece. Você não deseja levantar as suas mãos nesta hora e dizer assim: Senhor, se compadeça de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, deixa-me estar na tua mira. Deixa eu estar no teu caminho, Senhor. Deixa eu estar em tua perfeita vontade. Deixa eu seguir os teus mandamentos, Senhor. Você vai observar, amados ouvintes, que aqueles que estão na mira de Deus verdadeiramente são aqueles que obedecem à palavra de Deus, tais como o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Você vai observar que aqueles que estão na mira de Deus antes da fundação do mundo são aqueles que recebem um mensageiro prometido em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 e demais escritura. Você vai observar que um homem que está na mira de Deus, ele crê genuinamente em São João capítulo 13, que fala do lava-pés. Você vai compreender, você vai entender que um homem que genuinamente está na mira de Deus, ele crê na Santa Ceia, obedece ali o mandamento da Santa Ceia, conforme Paulo instruiu em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Você vai observar que uma genuína mulher que obedece a Deus, que está na mira de Deus, ela não sobe num púlpito para pregar o evangelho, porque isso não foi constituído a ela, conforme a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Você vai observar que um homem que teme a Deus, um homem que está na mira de Deus, ele obedece a palavra de Deus conforme ela está escrito. Assim também uma mulher que está na mira de Deus, que obedece a Deus, ela segue os mandamentos de Deus, os quais ele tem estabelecido através dos seus servos, os profetas e apóstolos. Agora, isto é, aqueles que estão na mira de Deus. Se você tem feito conforme a Escritura nos ensina, conforme as Escrituras nos manda, então você deve descansar, você deve levantar as suas mãos para cima e apenas agradecer, porque Deus se compadeceu de você, porque Deus tem você na mira dele. Sim, Deus tem você.
Deus tem te predestinado. Você observa lá em São Mateus capítulo 11, versículo 25, não disse a Bíblia que Deus passou dos sábios e entendidos e revelou a quem? Aos pequeninos? Porque são justamente estes que dão crédito à palavra de Deus. Os pequeninos, aqueles que estão fora desta sociedade mundana que nós temos hoje, são estes que estão na mira de Deus, são estes que têm recebido a palavra de Deus sem interpretação, sem dogmas, sem sistemas que nós temos visto hoje, sistemas humanos que vêm querendo engessar, enxertar a palavra de Deus, e Deus não aceita isso. A palavra de Deus não necessita de enxerto. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus não precisa de interpretação, e são aqueles que não estão na mira de Deus que vêm para interpretar a palavra de Deus. Aqueles que estão na mira de Deus, aqueles que estão predestinados por Deus, eles acatam a palavra de Deus e creem na palavra de Deus de acordo com o que elas estão, de acordo com o que está escrito. É simples assim, não é complicado. É apenas o homem estar na mira de Deus e ponto final. Você observa que Jeremias era um homem que estava predestinado, ele estava na mira de Deus. Você observa, se você for lá para o livro de Jeremias, no capítulo 1, depois você lê, você vai ver que no versículo 5, Deus disse a Jeremias: olha, Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Que coisa! Antes que Jeremias fosse formado no ventre de sua mãe, Deus já havia escolhido Jeremias. Por quê? Porque chegaria um dia que, quando Jeremias se deparasse com a palavra de Deus, ele iria crer nela de acordo com o que estava escrito. Ele não ia ficar interrogando, questionando, querendo saber. Não, ele apenas obedeceria a palavra de Deus. Então Deus tinha predestinado Jeremias. Jeremias estava na mira de Deus. Nós podemos seguirmos mais adiante. Nós vamos ver que Ezequiel era outro homem de tantos. Ezequiel era mais um homem que estava na mira de Deus. Ezequiel era um profeta, ele era uma atalaia que estava sobre a casa de Israel. Ele estava ali, a ponto que Deus chegou a falar através da boca dele, em Ezequiel capítulo 2, versículo 5, Deus chegou a falar ali: quer o povo ouçam, quer deixa de ouvir, porque são casas rebeldes, mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Hão de saber, em outras palavras, hão de saber que Ezequiel é um homem que está na mira de Deus. Agora você pensa que eles aceitaram isso? Não aceitou, sempre foi a minoria que aceitou isso. Como Daniel era outro homem que estava na mira de Deus ali na Babilônia. Daniel era um profeta de Deus. A Bíblia diz que Daniel era um homem escolhido por Deus, um homem predestinado por Deus. E grandes coisas fez Daniel ali na Babilônia. E aí nós vamos seguirmos adiante. Vamos ali para Jonas, outro profeta que estava na mira de Deus. Jonas estava na mira de Deus para pregar em Nínive. E quando chegou aquela missão para ele, ele temeu, ele ficou com medo, porque Nínive era um lugar que as pessoas, todos os profetas que iam ali, os pregadores que iam ali, aqueles homens de Nínive matava, acabava, destruía tais homens. Mas Deus
comissionou Jonas para ir ali. Jonas até tentou fugir para Tarsis, porém a missão dele era em Nínive. Ele tinha que estar ali em Nínive. Ele era comissionado para pregar em Nínive. Ele era o pastor da cidade de Nínive, queria ela ou não, mas Deus o havia comissionado. Ele estava na mira de Deus. Que coisa maravilhosa! Que coisa que nos alegra é você saber que você está na mira de Deus. E quando você está na mira de Deus, pode se levantar o que quiser, pode levantar todas as ferramentas do diabo contra você, todavia nenhuma delas vai prosperar, porque Deus é contigo. Deus te comissionou, então Deus é responsável por você. Deus te capacita, como Deus capacitou Jonas. Agora nós vamos seguirmos, vamos caminhando, pensando, meditando nestes homens que estavam na mira de Deus. Chegamos em João Batista, o profeta precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, prometido em Malaquias capítulo 3. Você observa que Deus havia comissionado João Batista para ser este anjo, para ser este mensageiro, para ser este que prepararia o caminho do Senhor. Deus preparou João Batista para pregar uma mensagem precursora. Você observa ali em Malaquias 3 que a Bíblia diz: eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. João Batista era um homem que estava na mira de Deus, e pouquíssimas pessoas podem compreender isso naqueles dias. Hoje eles dizem que João Batista era o precursor da primeira vinda de Jesus, mas naqueles dias ninguém cria em João Batista. Eles não criam em João Batista. A Bíblia chega a dizer em Lucas capítulo 3 versículo 2, a Bíblia chega a dizer assim: sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João. Anás e Caifás eram o sumo sacerdote do dia, eram os homens religiosos, poderosos, porém não estavam na mira de Deus. Quem estava na mira de Deus era João Batista, por isso que a palavra de Deus veio a ele ali no deserto. Deus o comissionou para isto. E olha o que João Batista fez. João Batista não titubeou, ele foi um mensageiro que obedeceu a palavra de Deus. Conforme Deus falava para ele, ele ia e dava um recado ao povo. Era uma coisa maravilhosa, meu irmão, é uma coisa tremenda, é uma coisa preciosa. Se nós seguirmos um pouco, nós vamos ver que uma mulher chamada Maria, de tantas mulheres que existiam naqueles dias, Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Maria foi uma mulher que estava na mira de Deus. Maria era uma destas cristãs de hoje que ainda tem, que estava separada. Maria não vivia vestindo a moda do mundo. Maria não vivia vestindo aquelas coisas que o mundo daqueles dias oferecia, aquelas chocarrices. Não, Maria estava separada. Maria estava na mira de Deus. Maria era uma filha genuína de Deus, não uma Jezabel pintada, com cabelo cortado, com unha pintada.
pintada, com calça comprida. Não, Maria estava separada. Maria era uma mulher virtuosa, era uma moça virtuosa, como eu creio que nos dias em que nós estamos vivendo, por mais que haja perversidade, por mais que haja pecado sobre a terra, mas ainda existe moças genuínas, cristãs, verdadeiras, obedientes a Deus, que estão na mira de Deus, como Maria estava na mira de Deus. E o anjo apareceu para ela. O anjo Gabriel disse: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Que saudação foi aquela? Que saudação foi aquela? Eu creio que se o anjo Gabriel viesse hoje aqui, teria sim algumas moças genuinamente que não se pintam, que não vive vestindo a moda do mundo, que não anda comendo as coisas mundanas. Eu creio sim que tem moças do mesmo calibre de Maria, porque eu creio que em cada era Deus tem pessoas que estão na sua mira. Eu creio que em cada era Deus tem homens, que Deus tem mulheres que estão na mira de Deus para fazer as coisas de acordo com o que Deus tem estabelecido. Não para fazer as coisas conforme o mundo quer que faça, não, mas mulheres e homens que estão renunciando todas as coisas mundanas. E alguém pergunta assim: por que você está renunciando? Por que você não vai num cinema? Por que você não vai numa festa tal, numa festa tal? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não faz isso? Por que você não mente? Por que você não rouba? É porque eu estou na mira de Deus e eu não posso fazer estas coisas. Eu sou um comissionado de Deus para viver uma vida santa, separada aqui nesta terra, nesses dias em que eu estou vivendo. Oh, meu precioso ouvinte, quem sabe eu estou falando a pessoas que não sabem, mas que agora fiquem sabendo. Quem sabe você que está vivendo uma vida desta forma, separada, uma vida em pecado, reconheça que você também está na mira de Deus. Deus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Deus morreu na cruz do Calvário para te dar uma chance, para te dar uma oportunidade, para você sair dessas coisas mundanas, para você permanecer na mira de Deus. Reconheça isto, reconheça, saia, fuja. A Bíblia diz assim: fuja da aparência do mal, fuja da mira, fuja do terreno do diabo. Venha estar onde está a palavra, venha estar onde está o genuíno Evangelho de Deus, sem estas coisas humanas, sem esses arranjos teológicos. Você observa que Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a ele, meu irmão. Diga nesta hora: a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, eu os declaro que estão na mira de Deus. Diabo, tira suas mãos sujas deles, porque eles estão na mira de Deus. Eu os declaro assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Na próxima programação continuaremos com este assunto. Deus os abençoe.